Se você se interessa por autoconhecimento, quer aprender a se espiritualizar ainda mais e gosta desse bate-papo ecumênico tão importante no mundo atual, seja bem-vindo ao nosso amado Evangelho no Lar. Nosso encontro todos os dias, gente, às 10h30 da manhã, ao vivo, no canal do YouTube, hein? No nosso canal do YouTube, para a gente falar sobre estudos de grandes mestres espirituais, lermos livros escritos na história da humanidade que nos ajudam a entender melhor o nosso papel no mundo, a nossa visão, a nossa missão. E além do que, você vai fazer parte de uma família de mais de 10 mil pessoas diariamente ao vivo, em que estudam essa troca, esse autoconhecimento que não tem preço. Então vem para cá na sequência, assista o Evangelho, fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar e se você gostar, sinta-se convidado a nos acompanhar diariamente ou quando for possível para você. Bem-vindo à nossa família do nosso amado Evangelho. Abençoando a terra, o céu e o mar, a natureza em flor, proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o céu risonho envolve em luz a terra enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvores, em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores nos céus, no horizonte preces vão subindo, vão falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão, na flor que nasce na gota d'água, na voz da brisa e na fonte a murmurar, falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a render mundos nos céus e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando, arrepiei. Eu vejo a Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Essa música se chama Deus em Toda Parte, né? E realmente sentir Deus em toda parte é uma bênção, né? Para nossa alma. Senhor Jesus, obrigado uma vez mais, Mestre querido, por este dia que se inicia. Obrigado pela bênção dessa hora de mais um Evangelho no Lar, que nos abraça, que nos acolhe, que nos ilumina. Obrigado, Pai, pela oportunidade de lhe servir, de aprendermos juntos um pouco mais sobre nós mesmos e de como nos libertarmos
de emoções, de comportamentos que, infelizmente, durante tanto tempo nos aprisionaram no eu velho, no eu humano, que hoje sabemos que podemos nos libertar. Nos ajuda, Pai Celeste, a nos conectarmos com esse eu sagrado, a nos conectarmos com esse eu divino, como Maria de Magdala fez, como tantos outros fizeram. Abençoa o nosso Evangelho no lar, nossos projetos todos, essa família espiritual que aumenta a cada dia em cada parte do nosso planeta e também fora dela. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amém? Amém? Nossa, gente, eu tava lembrando um negócio, até arrepio, nossa, só de lembrar, ai que delícia. Eu tô falando sério, quando eu arrepio, eu sinto as vibrações de vocês. Vocês podem não acreditar, é uma longa história, né? Quem é médium entende bem do que eu tô falando. Eu sinto as vibrações de vocês. Aí eu tô fazendo a prece aqui e me vem na mente uma coisa, né? Vocês sabem que no mundo espiritual, muitos espíritos escutam as pílulas do Evangelho e assistem hoje o nosso Evangelho lá, por incrível que pareça. Olha que coisa! Eu estava, há um tempo atrás, num evento de psicografia. A psicografia é maravilhoso, né? De pessoas do mundo espiritual trazendo, né, as suas mensagens, e mensagens assim inequívocas quanto à idoneidade, inclusive com característica que só o desencarnado tinha. Eu fui lá fazer uma palestra, despretensiosamente. Então, a moça, né, que tinha desencarnado, filha da presidente da instituição, ela psicografou, né? Na realidade deu a psicografia através de um médium, muito querido e conhecido de muitos, e durante a psicografia, veja, a psicografia era para a mãe, eu estava lá só para fazer um estudo. Como foi minha emoção quando ela me falou, desculpa, mas ela falava na psicografia e o médium lendo a página, né, que ela escutava junto com outros espíritos a pílula do Evangelho todo dia. Olha que coisa! Eu falei, eu arrepiei de novo aqui, eu falei, caramba, porque a gente não tem noção, né? Você vai, joga a semente e ponto. Imagina, gente, você está no mundo espiritual, os espíritos que podem, vai para frente e para trás, pode ter um nível de liberdade gigante que a gente não tem, eles pararem para escutar a pílula do Evangelho. Meu Deus, eu não sei por que isso me veio na mente agora durante a oração. Olha que coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Então, um amigo espiritual nos disse recentemente que essa tarefa do Evangelho no Lar, ela hoje já é assistida por um volume de pessoas, de espíritos, né, muito maior do que os encarnados. Por quê? Você está na tua casa aí agora, não é? No seu escritório, no seu home office, você está na sua cozinha. Você pode estar fisicamente sozinho, mas a gente não sabe quantos que estão do nosso lado. A começar pelos amigos espirituais e por outros que precisam e estão participando do Evangelho lá também. Olha que coisa mais linda, até arrepiei de novo. Eita! Ai. É lindo demais, né? Nossa, coisa mais maravilhosa. Tamo junto, gente. Vamos juntinho. Meus irmãos, nós vamos ler então hoje nosso livro A Boa Nova, linda obra que vocês já conhecem. A gente já estudou 2 histórias desse livro espetacular semana passada. Chico Xavier, psicografia de Chico pelo Espírito Humberto de Campos, Boa Nova. E hoje eu vou ler para vocês a história de Maria de Magdala. Semana passada, nós todos ficamos emocionados com a história de Joana de Cusa, de Tomé, né? Que foram as histórias que eu li para vocês desse livro. Hoje, nós vamos estudar Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe na vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda do Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, se embriagando com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, o seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, aos quais ardentes admiradores, mas o seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno
havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco no seu íntimo. Os enfeites romanos e a sua habitação se tornaram áridos e tristes. Depois que Maria ouviu Jesus pela primeira vez, Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, o seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então vamos introduzir aqui, gente. Maria de Magdala, acho que todo mundo sabe, né? Era uma mulher lindíssima, ainda mais para o seu tempo, né? Uma beleza, dona de uma beleza física extraordinária, muito sensual, muito bonita. Ela acabou escravizando, abre aspas, muitos romanos, muitos homens poderosos através do sexo. E ela era conhecida, né, como a mulher sexual. Então muitos davam tudo para poder deitar com Maria. Pois bem, depois de um determinado tempo, a vida levou Maria a conhecer Jesus. E depois que ela conhece Jesus, ela ouve falar, primeiro ela ouve falar de Jesus, né? As pessoas que trabalhavam na casa dela, os transeuntes que passavam no meio das ruas, começavam a falar do tal profeta Nazareno, do amigo Nazareno. Ela curiosa, Jesus, quem é esse cara? O Rabi, quem que é? Um dia ela ouve Jesus e aquilo mexe com ela. Ela não tinha maturidade ainda para entender a profundidade da proposta do Cristo, de Jesus, mas mexeu. Mais ou menos o que acontece comigo e contigo. Você já notou que tem horas que a gente ouve umas palestras, né? Às vezes você está lendo um livro, de repente acontece alguma experiência na nossa vida que mexe com a gente, não mexe? Né? Ai, você respira fundo, você fala, nó, mexeu. E às vezes a gente não sabe explicar o que foi que mexeu, você só sabe que mexeu. Você já não é mais a mesma pessoa, você não sabe o que foi que mudou, não é? Você não sabe explicar o que aconteceu dentro da mente, do coração. Mas você tem certeza que a mesma pessoa você não é. Foi o que aconteceu com Maria. Ela sentiu que alguma coisa tinha ocorrido com ela depois que ela encontrou Jesus. Mas até então, veja, esse é o início. Ela não sabia o que era. Vamos lá, vamos ver o que Humberto de Campos nos conta. Envolvida por esses pensamentos profundos de um amor verdadeiro que Maria não conhecia ainda, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que recebeu num grande sorriso. A recém-chegada se sentou com indefinível emoção, estrangulando-lhe o peito. Gente, imagina. Você vive perdidinho da Silva, né? Assim, tem essa expressão, né? Perdidinho, bem da Silva Melo também, né? Você tá perdido. Você acha que sabe da vida, não sabe nada. De repente a ficha cai. Maria perdida, meu Deus, o que eu... Se fosse mineira, a gente ia brincar, né? Acho que ela ia pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha missão? Então, ela teve a chance de encontrar Jesus de maneira mais privativa na casa de Pedro, para conversar com Pedro. Primeiro assim, vamos combinar, foi dificílimo, né? Tem outras histórias que contam, não foi fácil. Os discípulos tinham muito medo do que a opinião pública poderia achar do contato de Jesus com mulheres, principalmente as mulheres, abre aspas, de má vida, né? Eles tinham muito esse receio. E Jesus, bem, a gente já conhece um pouquinho de Jesus, estava nem aí, né? Jesus conectado com a tua essência, sua essência sagrada, Jesus queria acolher, amar, abraçar. Jesus não estava preocupado com a opinião dos outros. Então, é feito um marcado encontro, e aí Maria vai ter com Jesus, consegue esse momento para conversar com Jesus. E ao contrário do que Maria podia esperar, né? Uma crítica, um preconceito, um olhar, sei lá, censura de Jesus, Jesus recebe ela com carinho, com um sorriso nos lábios, né? E aí ela não deu conta, né, gente? Você ia dar conta? Imagina, você na frente do Cristo. Eu não dava conta, não. Hein? Ia ficar mudo, né não? Coração. Foi o que aconteceu com ela. E aí, então, Humberto de Campos fala que isso estrangula-lhe o peito, né? Ela fica assim, sem voz. Tá entendendo o que fala? Senhor, eu ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Todavia,
tendes a clarividência dos céus e poder adivinhar como eu tenho vivido, Senhor. Eu sou uma filha do pecado. Todos me condenam, mestre. Entretanto, observai como eu tenho sede do verdadeiro amor. Eu não conheço o verdadeiro amor. A minha existência com todos os prazeres tem sido estéril, amargurada. As primeiras lágrimas que borbulhavam dos olhos de Maria enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita foram profundas. Ela, porém, continuou: Senhor, eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha que lindo, gente. Maria reconhece a vida de equívoco no qual ela estava e ela busca em Jesus a segurança da sua transformação. Ela estava insegura, será que Deus ia aceitá-la, como uma servidora do Evangelho? Ela queria mudar de vida. Ela fala: eu queria ser uma das tuas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O que será que Jesus vai responder para ela, hein? Tchan, 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 tchan. Maria, Maria, minha filha, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno, Maria? Onde estaria então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, Maria, porém as flores são as esperanças em Deus. Uma coisa mais linda, gente. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminha agora, Maria, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha que lindo, gente. Jesus fala qual é a construção em ruínas que é destinada eternamente à ruína. Se até a ruína, muitas vezes nascem flores em cima dela. Então o que Jesus está dizendo? Maria, ninguém é condenado ao pecado eterno na terra. Na hora que a criatura desperta, a gente muda. É o que a gente sempre conversa aqui, né, meus amigos? Toda dor tem hora para acabar. Quando é que a dor acaba? Quando a nossa consciência desperta. Vamos de novo? Toda dor tem hora para acabar. Quando é que a nossa dor acaba? Quando a nossa consciência desperta. Quando a gente amadurece. Quando nós acordamos o nosso eu divino. Quando a gente acorda o nosso eu sagrado. Quando isso ocorre, é impressionante como a transformação gigantesca se dá de uma maneira incrível, meus irmãos, do nosso lado. E Jesus continua: minha filha, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes da redenção. E é imprescindível que você compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, se esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso de marchas sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, Maria. Aos que amam e os que pertencem ao círculo pessoal. Maria, o amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com júbilos do sacrifício, porque só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Olha só, gente, presta atenção. Maria, para quem está chegando agora, estou lendo Boa Nova, a maravilhosa história de Maria de Magdala. Maria está conversando com Jesus na casa de Pedro, depois de ouvir as primeiras pregações de Jesus. Maria está decidida a abandonar aquela vida de prostituição, de vida fácil, de destruir lares. E ela está sedenta por uma vida nova. Mas olha que interessante, Jesus dá alertido. Jesus deixa claro: ok, minha filha, você quer mudar? Você é extremamente bem-vinda. Deus acolhe a todos, mas não espere caminho fácil. Olha que, gente, isso é muito importante. Porque às vezes, a verdade é essa, a maioria de nós é numa folgação danada, é uma preguiça generalizada, vai dizer que não. Tem gente que faz besteira a vida toda, assistiu 3 evangelhos no lar aqui, acha que a vida vai mudar completamente, não vai ter problema. Ei, hashtag papo reto, né? Não faz sentido.
Tem pessoas que fizeram bobagem a vida toda. Eu fui na igreja, vi o padre falar. O pastor me batizou. Eu meditei para Buda durante uma semana. Nossa, estou meditando aqui em direção a Meca. Tem um mês, minha vida vai se transformar. Gente, o tempo não respeita nenhuma construção que ele não ajudou a edificar. Nós falamos sobre isso semana passada num texto antológico de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Então, assim, Jesus está sendo claro com Maria. Minha filha, a transformação é para todos, mas a porta é estreita. Você está disposta a pagar o preço? Você sabe que angústias virão, desafios virão, mas você está disposta a pagar o preço? Gente, porque quem quer se transformar de verdade não pode ficar esperando facilidade. A gente às vezes espera, né? A gente quer que todo mundo bata no nosso ombro, não é? A gente espera que as pessoas nos apoiem, a gente espera receber apoio de todo mundo. Gente, isso não vai acontecer, não na Terra. Algumas pessoas vão te apoiar, outras não vão te entender e vão te criticar. Meu Deus, criticaram Jesus, criticaram Madre Teresa, criticaram Chico Xavier. Você acha que não vai criticar você? Ou a última bolacha do pacote? Você é a última bolacha do pacote? Você acha que não vai criticar a mim? Gente, para com isso. Nosso dever é com Deus, a nossa consciência está em contato com o Pai Celeste. É a Ele que devemos satisfação das nossas obras, boas ou más. Não é? Então a lei divina, gente, nos conhece a todos. E Jesus deixa claro para Maria de Magdala que somente é o sacrifício que vai poder trazer essa verdadeira transformação. Maria, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria um mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são essas mulheres, Marias, cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, Maria, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais, olha Jesus falando de vocês que são mulheres e mães aí, ó. Quem é mãe, quem é avó, quem é tia, mas faz o papel da mãe, da avó, não importa. Olha Jesus falando aqui, ó. Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Olha que coisa mais linda. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto de uma mulher que não tinha filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E então, atraindo-a brandamente, Jesus falou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus, Maria? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Até arrepio. Cadê? Hashtag papo reto. Hashtag papo reto. Olha no meu olho aqui, ó. É um hashtag grandão. Presta atenção. Jesus está deixando claro. Primeiro, ele falou para Maria de Magdala, mas serve para mim e para você. A maternidade não é ter filho do ventre. Muita mulher fica desesperada porque não pode engravidar. Eu recebo um monte dessas perguntas nas pílulas noturnas, um monte. Converso com algumas pessoas amigas que não entendem isso. Jesus é muito claro. Jesus está dizendo para Maria, o que mais é valioso a Deus é a maternidade, que é o amor em cuidar dos filhos, inclusive de outras mães. Por quê? Você cuidar do filho que vem do teu ventre é tua obrigação, não tem mérito nenhum. Mas amar aos filhos que vêm de outros ventres é um nível de amor e de percepção divina gigantescamente maior. O amigo espiritual que nos protege, nos orienta, sempre diz isso para os pacientes, as mulheres que querem engravidar. Você quer ser mãe ou parideira? Parece um termo grosseiro, né? Eu no início achava também. Você quer ser mãe ou parideira? Porque parideira, ok. Você pode não ter condição de parir, você não pode gerar um filho, tem um problema qualquer, físico. Mas mãe, qualquer mulher pode ser. E aos olhos de Deus, mãe não é quem dá a luz, mãe é quem ama como mãe. Pai não é aquele que doou o espermatozoide para criar o corpo. Pai é quem ama como pai. Gente, agora eu vou abrir os comentários. Essa lição que é dada a Maria de Magdala é maravilhosa, porque Maria não podia ter filhos biológicos. Mas Maria, depois dessa conversa com Jesus, ela muda completamente a vida dela.
ela entende que a prática da caridade, que a transformação da vida dela ia ser maravilhosa. E aí ela começa a ajudar crianças, mulheres, ela gruda em Maria, mãe de Jesus, se tornam amigas, as duas Marias do Evangelho aqui, né? Maria, mãe do Cristo, depois eu vou contar a história dela para vocês também, e Maria de Magdala se tornam amigas. Maria nunca teve um filho biológico nessa existência, não teve filho, mas ela vai desencarnar no Vale dos Leprosos, porque Jesus, até arrepio, nossa senhora, depois que Jesus é crucificado, gente, os discípulos, eles se dividem, presta atenção, eles se dividem. Então você tinha a igrejinha lá de Jerusalém, que havia se formado, Simão Pedro forma a igrejinha junto com João e Tiago, e essa igrejinha, ela passa a ser perseguida inicialmente por Paulo, era Saulo de Tarso, Paulo, e depois ela é desconstituída, né? Porque os discípulos vão sendo mortos um a um, todos eles tiveram uma morte cruel, com exceção de João, só João que não. João vai para Éfeso, ali hoje a atual Turquia, vai ter a casinha que ele mora com Maria. Jesus lembra, filho, essa é tua mãe, mãe, esse é teu filho. E Jesus dá uma lição de desprendimento, que a nossa família é família universal, que a nossa família não é a família biológica apenas, que o amor é um amor amplo. E aqui Jesus de novo diz a Maria, você quer ser parideira ou você quer ser mãe? Porque, com todo respeito, muitos de nós têm um ego do tamanho do mundo. A gente fala, eu amo meu filho. Às vezes você ama dizer que teve um filho. O que isso tem a ver? Nesse sentido eu falo, não sei se a minha mãe está assistindo o Evangelho, né? Mas ela sabe muito bem de como que o filho, sendo biológico ou não faz diferença nenhuma. Quem ama, ama. Quem ama, ama. Né? Nós conhecemos inúmeras histórias. Quem ama, ama. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com uma série de questões. Né? Ah, tá, e detalhe importante, eu estou vendo algumas pessoas falando da série da Netflix, gente, não confundam as coisas, meus irmãos, vamos lá. Aqui nós estamos bebendo na fonte, a fonte chamada Francisco Cândido Xavier, 92 anos, mais de 50 anos de mediunidade ininterruptas, até hoje não se encontrou uma falha na mediunidade extraordinária, missionária de Chico Xavier. Com todo respeito, quando você faz uma minissérie, você põe no Netflix, isso é minissérie, isso é para vender, você conta uma história. Outro dia fizeram a minissérie do Queen, foi? O filme do Queen? O filme do Queen tem 80% de informação errada, que não aconteceu, nunca aconteceu. Os casos com Fred Mercury, com Queen, e ganhou um Oscar. É diferente, não confundam as coisas. Lá vão vocês assistir minissérie achando que ali retrata a realidade. Ei, bom senso, né? Tem nada a ver, esquece isso, esquece isso. Aqui nós estamos bebendo na fonte, na fonte. Humberto de Campos, ele foi levado a assistir as lições do Evangelho, ele assistiu numa tela perispirítica para que ele pudesse contar. E Emmanuel leva Humberto de Campos para ter condições de assistir essas histórias do Evangelho no mundo espiritual, depois que ele desencarna, para ele ver com os olhos dele. Não foi que ninguém contou para ele, ele viu. E ele volta através de Chico e escreve. Então presta atenção, vem me falar com todo respeito, claro, carinho, mas vem falar de Netflix, vem me falar de minissérie, tem nada a ver uma coisa com a outra, nada, esquece isso. É que nem o livro Nosso Lar e o filme Nosso Lar, né? Tem gente que fala assim, eu vi o filme Nosso Lar, legal, mas o filme Nosso Lar é 10% do livro Nosso Lar, né? As adaptações televisivas, gente, normalmente elas distorcem, porque você tem que ter enredo, você tem que contar, tem uma dinâmica própria, a parte televisiva, cinematográfica. Então é natural, é até compreensível, não tem nada errado, né? É uma minissérie apenas. Tá? Acho que é importante desse esclarecimento, porque senão vocês ficam indo num rumo que não tem nada a ver. Tá bem? Bem, então volta para cá. Então veja só como é que são as coisas. Maria, gente, ela aprende a amar. E eu vou lhe dizer mais, esse capítulo é grande, ó. Eu não tenho como ler ele todo aqui para vocês. É o capítulo 20, mas leiam, é lindo demais. Lindo demais. Maria, meus irmãos, Maria, ela muda completamente a vida dela. A tal ponto, presta atenção, a tal ponto Maria muda a vida dela, a tal ponto que Maria de Magdala foi a escolhida por Jesus para aparecer. Veja, no terceiro dia, em que todo mundo estava naquele desespero, o mestre foi crucificado, meu Deus, como é que mataram o mestre? Maria foi a única. Ela foi até a tumba em que o corpo de Jesus tinha sido enrolado. Lembra do manto lá? José de Arimateia, que era um homem rico, empresta o seu, né, digamos, o seu mausoléu
para que Jesus fosse levado até lá. Porque na época, os homens comuns eram jogados aos abutres. Então, não fosse José de Arimateia, Jesus, por ser um homem crucificado, ele ia ter sido jogado fisicamente aos abutres, como os outros o eram, os ladrões foram. Você acha que o ladrão foi enterrado numa tumba bonitinha? Claro que não. A maioria das pessoas não tinha essa condição, eram poucos. Então, Jesus está lá na tumba. Os romanos tinham colocado 2 soldados a pedido do Sinédrio, porque o Sinédrio estava com medo, Caifás estava com medo de que os cristãos, roubassem o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então ele pediu para que Pilatos mandasse 2 soldados, e 2 soldados ficam na frente da tumba. E aí quando Maria vai no 3º dia para ungir Jesus, ela queria ungir. O que era ungir com unguento? Era um óleo perfumado, entende? Gente, o amor de Maria pelo Cristo era tão puro, era tão grande, que Maria não estava nem preocupada se o corpo físico de Jesus está em putrefação ou não. Porque vamos entender, até entender Jesus, quem era Jesus, o que ia acontecer, mas para todos os pontos, Jesus tinha, abre aspas, morrido, o corpo dele 3 dias depois ia estar em decomposição. Maria não está nem aí, ela vai ao Cristo, entendeu? Com a expectativa de ungí-lo. Você consegue entender o tamanho do amor dessa mulher? Então, de arrepiar, eu arrepio todo. E aí Jesus aparece para ela. Jesus move a pedra. Os soldados veem Jesus, pum, cai tudo duro. Toma um susto, imagina, né? Imagina. E então Jesus chega perto de Maria, ela não reconhece Jesus no primeiro momento. E de repente Jesus fala com ela, gente. E ela olha para Jesus, arregala e fala, Rabi, arregala o olho, Rabi, é o Senhor. E ela quer tocar Jesus, não me toque ainda, não fui a meu pai. Jesus tinha ido aos infernos abismais resgatar Judas, algum tempo antes. O amor do Cristo foi tamanho que Jesus foi resgatar Judas. Foi a primeira coisa que Jesus fez durante o processo, depois da crucificação, resgatar Judas que tinha se enforcado. Olha o amor do Cristo. Então, assim, não deixa nem Maria tocar o perispírito dele para não se contaminar, Vai, conta. E Maria sai desembestada para contar para Pedro. O povo fica, será? Mas por que apareceu para essa mulher? Porque, gente, a sociedade era muito preconceituosa com mulher. Ainda mais com a mulher que era ex-prostituta. Não é? Eles pensavam, por que Jesus apareceu para Maria? Então essa história é muito linda, gente. A história de Maria de Magdala é linda demais. E aí, o que aconteceu? Maria, ela quer ficar perto da igrejinha de Jerusalém, mas os discípulos não deixam. Eles não deixam. Ela quer ir junto e não deixam. Tinha mais ou menos uma semana da crucificação. Uma semana. E aí começa a vir um grupo de leprosos, mais ou menos atrasados, né? Que tinham ouvido falar de Jesus, mas não sabiam que Jesus tinha sido crucificado. Naquela época, gente, quem tinha lepra tinha que andar com um sinetinho. Coisa absurda, como se fosse uma vaca. Sabe as vaquinhas que andam? Blém, 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 blém. Por quê? Porque quando a pessoa na época tinha lepra, o nome dela era riscado do livro dos vivos, era escrito no livro dos mortos. Era como se você hoje ficasse encarnado, mas você tivesse que morar num lugar sem se misturar com ninguém e você perdesse seu CPF, sua carteira de identidade, sua certidão de nascimento. Quer dizer, com o mundo você morreu. Então, na época, o Vale dos Leprosos era um lugar que ninguém queria ir. Era preconceito puro, as pessoas com lepra. Então, eles eram obrigados a andar com sininho. Por quê? Porque, pela lei daquela época, se um leproso fosse pego em praça pública, ele podia ser apedrejado. Então, com a sinetinha, ele jogava a sinetinha para que as pessoas se afastassem enquanto eles estavam passando para mendigar. Então, veio um grupo de leprosos em busca de Jesus, porque eles tinham ouvido falar que Jesus tinha curado leprosos. Só que Jesus tinha sido crucificado. E aí, no meio do caminho, eles encontram quem? Maria, que estava triste. Ela estava chorando. Meu Deus, o que vai ser de mim agora sem um mestre para me guiar? Porque os discípulos não aceitaram Maria na igreja primitiva. Eles não deram conta. Não deram conta. E naquele momento, Maria para e dá notícia para eles. Vem os leprosos. Maria olha para eles com tanta ternura. Ela tinha mudado, era outra mulher. Isso é uma morte existencial, sabe? Quando eu falo para vocês nas pílulas do Evangelho, no Café com Ricardo, outro dia, eu falei da morte existencial. É isso. Maria morreu numa vida e reencarnou na mesma vida existencialmente. Era o mesmo corpo, mas o espírito era outro. Ela amadureceu. Ela despertou. O eu sagrado dela ficou maior do que o eu humano, gente. E aí, naquele momento, ela olha para aqueles leprosos com tanto amor, com tanta ternura.
que ela fala: meus filhos, o mestre não está mais entre nós. Como assim? E ela conta toda a história da crucificação. Ela conta toda a história que tinha acontecido com Jesus. Eles choram, tristes, porque era a última esperança. Mas naquele momento, quando Maria contava as histórias, o amor do mestre, os milagres, os olhinhos dele se enchem de lágrimas. E ela percebe que ela não tinha mais para onde ir. Ela não tinha mais para onde ir. E aí eles se despedem dela e vão voltando frustrada para os vales dos leprosos. E então Maria de Magdala olha e fala assim: ei, eu posso ir com vocês? Aí eles se assustam. Imagina, gente, Maria linda, né? Linda, aquela mulher estonteante, né? Já não estava mais, né, com aquela vibe da sensualidade, mas ela era muito bonita. Eles olham, imagina, cheio de ferida, o dedo faltando literalmente, né? Problemas físicos. Ninguém queria estar perto dele. Você quer ir com a gente? Ah, meus filhos, minha vida não tem sentido não fosse por Jesus. E aí, no meio desse processo todo, Maria de Magdala, conta Humberto de Campos, Maria de Magdala vai para o Vale dos Leprosos. E todos os dias, no fim da tarde, 4, 5 horas, o sol se pondo, eles se reuniam ao redor de Maria. E Maria contava sobre Jesus. Todos os dias, no fim da tarde, eles se reuniam ao redor de Maria. E Maria os lembrava da doçura de Jesus. Até que um dia, Humberto de Campos conta, Maria, a gente é de arrepiar, estou tudo arrepiado. Humberto de Campos conta que Maria sente algo estranho. Ela não sente uma dor, se machuca e não sente dor. Ela tinha contraído a lepra. Maria amou tanto que ela contrai a lepra. E ela continua feliz, cantando e contando as histórias do Cristo, aliviando as dores. Ela fez o que Jesus falou. Ela se tornou mãe dos filhos de outras mães, de homens adultos sem esperança, que os seus nomes estavam listados no livro dos mortos. E no momento em que Maria estava muito doente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu vou ler. Eu estou arrepiado. Eu conto essa história, eu me emociono todas as vezes, mas essa eu vou ler para vocês. Ao invés de contar, eu vou ler. Em dado instante, observou que o seu peito não mais arfava. Depois de tanta dor, depois de tantos problemas físicos no fim de sua vida, Maria experimentava a consoladora sensação do alívio. Maria sofreu fisicamente muito antes de desencarnar, gente. Sentia-se agora sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhes os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prostrou, exclamando como antigamente: Senhor! Era Jesus que vinha receber Maria de Magdala no mundo espiritual. Gente, é de arrepiar ou não é de arrepiar? Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, Maria, já passaste a porta estreita, Maria. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Você acha que vale a pena amar ou não? Você acha que vale a pena ficar perdendo tempo brigando com os outros em rede social, pelo amor de Deus? Com essa proposta do Cristo, você acha que vale a pena ficar aí perdendo tempo porque você está doente? Eu estou com doença. Meu parente brigou comigo. Fulano de tal não me ama mais.
Me abandonou. Não, gente. O reino de Deus é a maior riqueza, é o maior tesouro que a gente pode ter. Não se confunda com as batalhas do dia a dia. O hoje passa. As conquistas da alma ficam. É de arrepiar. Chore mesmo. Eu sabia que vocês iam chorar. Chora, porque essa lágrima te liberta do monte de frescura. Te liberta do monte de besteira que muitas vezes faz a gente perder o sono, faz a gente ficar com raiva, faz a gente ficar tristes. Não é? O Evangelho nos liberta, nos lembrando do nosso compromisso, gente, com o nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque daqui a pouco a gente vai voltar para o mundo maior. E a gente às vezes pode voltar de mãos vazias. Você quer voltar de mãos vazias, criatura? Vai ser feliz, criatura! Gente, não pode. Entende? Não pode. Então, assim, a história de Maria de Magdala, com tantas outras, Boa Nova, um livro histórico. Isso é livro de cabeceira, tua família tem que conhecer. Boa Nova. E ainda tem gente que fica perdendo tempo com preconceito. Tem gente que fica perdendo, nós, né? Nós, tem gente, a gente, perdendo tempo com tanta besteira. E a vida passando. Daqui a pouco a gente volta para o mundo espiritual, mãos vazias. Ai, Jesus querido, Jesus amado, obrigado uma vez mais pela candura, desses versos sagrados que ecoam no tempo do teu amor a nos alcançar. Obrigado, Maria, por não ter deixado de seguir a tua ascensão espiritual, por não ter deixado de abraçar a nossa alma, por não ter deixado de evoluir. Obrigado, Senhor, por nos acrisolar no teu amor. Abençoa os nossos lares, fluidifica essas águas que os meus irmãos hão de beber, que possam compartilhar com os animaizinhos, com as plantas, que nossa humanidade, Senhor, evolua na sua psicosfera, que aprendamos a trabalhar pelo bem comum, pelo respeito às diferenças, a acolher o outro, como Jesus fez com Maria. Jesus não olhou para Maria e viu a prostituta. Jesus olhou para Maria e viu a mulher linda e amorosa, extraordinária dentro dela. Assim como faz com cada um de nós. Não vê os nossos defeitos, mas vê em nós algo que nem nós mesmos conseguimos enxergar ainda. Obrigado, Pai, por não desistir da gente. E pessoalmente me permita, sem querer alongar a prece, mas agradecer antecipadamente por essa nova série do Berço ao Túmulo, que eu, do fundo do coração, junto com vocês, esperamos abraçar nossos irmãos queridos e juntos aprendermos muito mais sobre o significado da reencarnação, da vida aqui na Terra, ajudando a tirar as dúvidas de tantos, né? E possamos estar juntos logo mais. Assim sendo, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, que bom que você chegou até aqui. Muito obrigado por poder participar do nosso amado Evangelho. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui embaixo, né, nos comentários a sua opinião, se você tem uma sugestão de algum tema, como que você está se sentindo. É importante para mim saber como você se sente. Dá o teu like no vídeo, né, porque você nos ajuda a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E, claro, se inscreve aqui no canal. E além disso tudo, se você quiser ficar mais pertinho de mim, e da nossa vibe, da nossa grande família do Evangelho, eu gravo um projeto chamado Pílulas do Evangelho. Já há muitos anos, são mensagens no WhatsApp, estamos em 150 países. Todos os dias, mensagens de autoconhecimento vai chegar no seu telefone. Na descrição aqui do vídeo, você acha o link para você se inscrever no nosso projeto das Pílulas do Evangelho. E se você quiser estudar um pouquinho mais o nosso projeto Espiritualidade e Riqueza, que mostra como é possível você juntar o seu crescimento espiritual e prosperar na área material, tem um outro programa de áudios também gratuitos que eu entrego todos os dias para você no nosso canal do Telegram. O link também está na descrição aqui do vídeo. Bem, seja bem-vindo à nossa família. Espero que você tenha vindo para ficar e que eu te veja em breve, muito breve.